A paz do Senhor. Meu nome é Poliana Rangel, esposa de Marcos Antônio Rodrigues Baroni. Vivemos num momento hoje que temos só que agradecer a Deus, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é bom o tempo todo para aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenha vida e vida em abundância e a vida eterna. Enquanto o Senhor não vem nos buscar, Ele não deixa a gente perecer. Toda a luta que temos enfrentado é a permissão do Senhor, porque nenhuma folha cai do céu sem a permissão dEle. E é assim que nós temos que ver quando a gente entra em vendavais, em grandes mares. Nós temos que crer que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade, acalma as águas, mas no segundo e no querer dEle, não no nosso. Às vezes estamos naquele vento tenebroso, as ondas parecem que vai derrubar o barco. E entramos às vezes em desespero, como aqueles homens que estavam com Jesus no barco. Ele estava ali em vida, em carne, osso, e eles temeram. Por que não nós que estamos com Ele em espírito? Porque é difícil às vezes a gente crer sem ver. É difícil, pois nós somos homens, somos pecadores. Mas quando o Senhor, Ele está no barco, Ele se mostra no barco. Então passamos a crer, ter certeza que tudo vai dar certo. E não pensa que o Senhor está dormindo no seu barco. Ele só está te esperando você chamar. Chama Ele quando a dificuldade vir. Chama Ele quando tudo estiver parecendo estar perdido. Porque nada se perde no querer de Deus. Para nós está perdido, mas para o querer de Deus não. E Deus, Ele nos instrui, nos ajuda, nos mostra, nos capacita a fazer tudo do querer dele, da vontade dele. Meu companheiro, no ano de 2019, ele enfrentou um câncer que veio para nos mostrar a grandeza do Senhor. Ele teve um câncer no pâncreas que teve que retirar quase todos os órgãos, metade dos órgãos dele. Ele tirou o pâncreas quase todo, o fígado quase todo, tirou metade do estômago, metade do intestino, tirou a vesícula inteira. Foi tirando os órgãos dele como se fosse um brinquedo, como a gente monta um brinquedo. Ele foi ficando cada dia pior, cada dia mais fraco, debilitado. E a gente vendo aquela situação e pensando, né, vamos fazer, porque o que a gente pode fazer? Nada. Simplesmente ele vai padecer e vai morrer. Porque os olhos humanos vê desse jeito. A gente só vê bonância, a gente só vê solução quando está tudo bem. Quando começa a vir a tempestade, a gente começa a pensar assim, não, vai embora. Chegou a hora. Mas não. O Senhor, Ele usa as formas que Ele quer para nos colocar na posição dEle. Para nos mostrar que só Ele pode todas as coisas, nós não podemos nada. Não tem plano de saúde bom, não tem médico exemplar, não tem nada que se não for da vontade dele. Ele enfrentou essa cirurgia muito debilitado. O médico chegou para nós, pediu para assinar um termo de responsabilidade, porque ele poderia entrar no centro cirúrgico e não sair. Ele entrou no centro cirúrgico, era por lado de 1h da tarde. Ele saiu, era meia-noite. E eu já estava assim, desesperada, porque a hora vai passando, você vai imaginando seu companheiro naquela sala fria e aquele monte de gente em cima e ele ali aberto. E eles ali mexendo, porque o câncer ele é assim, ele se mostra no lugar, mas quando eles te abrem, eles vão ver que não é bem assim, como a tomografia às vezes mostra.
Aí vai tirando, vai tirando, vai tirando. E ele finalizou aquela cirurgia. Quando ele finalizou aquela cirurgia, o médico chegou e falou que o que ele pôde fazer, ele fez. Agora vamos aguardar. É como se o médico, olhando aquela situação, não deu nada por ele. Porque quando ele internou, sem saber do que ele estava se tratando, ele já estava numa situação precária. Veio para casa para se recuperar para operar. Quando chegou em casa, em vez dele se recuperar, ele se decaiu muito mais. Meu companheiro chegou a 36 quilos. Então, eles não davam nada por ele. Portanto, ele ficou na UTI um dia só, e já foi para o quarto. Se cuidou, se tratou, Deus ali movendo aquelas águas para ele se recuperar. E sempre usando um irmão para falar que aquela situação não era para a morte, e sim para que o nome dele venha a ser glorificado. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas Deus vai fazer a pessoa sofrer por causa do nome dele ser glorificado. Que Deus é esse? Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus Todo-Poderoso que faz por nós coisas que ninguém faz. Só que às vezes as pessoas não querem ver quem é esse Deus, o poder desse Deus. Então ele nos usa para que possamos mostrar a grandeza desse Deus. Ele veio para casa, fez os exames direitinho, ainda tinha em outros órgãos que os médicos não mexeram, que era nos 2 rins, na bexiga e no final do intestino. Olha, irmãos, o câncer, ele é uma doença muito cruel, porque ele brota num lugar, quando você pisca, ele já está em outro de repente. É coisa de repente. Só que de repente também é quando Deus quer agir. Ele fez a quimioterapia. Ele sofreu muito, muito, muito nessa quimioterapia. Ele fez as 5 sessões, são 6, ele fez as 5. Na quinta sessão para a sexta, ele se decaiu de uma forma tão grande, que ele foi parar na UTI. Na UTI, o médico falou que ia dar só uma semana para ele tentar. Ele falou assim, agora é só ele. Ele vai tentar. Se ele conseguir, bem. Se ele não conseguir, o que a gente pode fazer? É tão fácil, né? Você pegar a pessoa que você ama e, e tratar como se fosse assim, se der, bem. Se não der, o que pode fazer, né? Tipo, morre, enterra e acabou. Porque acho que os médicos, eles estão tão acostumados com isso que parece que eles já são assim, uma coisa comum. Embrulha ali e pronto. Mas para Deus não, porque quando Deus ele tem propósito, ele te leva até no seu último segundo. Mas ele te traz de volta, porque o nome dele tem que ser glorificado. E como muitos vieram na minha casa orar, que eu agradeço muito a Deus pela força que ele tem me dado através daqueles que têm dado permissão para ele usar, porque hoje em dia não são todos. Às vezes você passa por uma pessoa, você sente a vontade de abraçar. Aí você fala assim, ai, nossa, vou abraçar não. Ai, isso é de mim. Irmãos, não pensa que é de vocês. Pensa que é o Senhor que permitiu. E você não sabe o que aquela pessoa está passando. Nossa, mas fulano está tão bem, está rindo. Mas por dentro está morrendo. E às vezes precisa de um abraço, de um conselho, de uma palavra amiga. E as pessoas ficam assim, não, não é eu não. Não é Deus, não sou eu. Não vou fazer isso não. E às vezes aquela pessoa só chegava, Senhor, se o Senhor é Deus na minha vida, eu sou alguém para me dar um abraço. Aí Deus vai lá e usa o vaso. O vaso faz o quê? Trinca. É o que acontece? Aquela pessoa perece ali no sofrimento. Mas Deus foi tão bom comigo que quando ele permaneceu naquela UTI, que chegou a ficar entubado, ele entrou em coma. Para os médicos ele já tinha morrido. Deus usou vasos valorosos, vasos de honra, que nós temos que dar honra ao homem também. Deus, ele é honrado, mas ele honra quem tem honra.
E eu agradeço muito a Deus por todos que vieram na minha casa orar. Só que na hora que eu mais precisei, e eu lembro como se fosse hoje, quando meu companheiro chegou, já era no ano de 2021. 2020. E ele, estamos em 2021 e ele ainda está nessa situação de cuidados, mas não tanto. Ele só está mesmo permanecendo em cuidados, mas está bem, para a honra e glória do Senhor. Mas até então, eu recebi uma visita do pastor Valdinei e das obreiras da igreja dele, que foi a irmã Jéssica, a irmã Marley, e trouxe um recado do Senhor que o pastor Valdinei tinha falado que era fazer uma campanha de 3 dias. E eu falei assim, vamos fazer. Falei, vamos fazer porque Deus, Ele é Deus. E fizemos. Nessa campanha, Deus trabalhou tremendamente. Porque como o médico falou que ele ia dar essa semana, quando o pastor Valdinei veio na minha casa e me entregou que ele tinha, nessa semana, Deus ia dar um sim ou um não. Ou Deus ia fazer por ele trazendo, ou Deus ia trabalhar e ia levar. Porque até então o Marco não servia a Deus. Era aquela pessoa que temia e ficava no jogo de empurra-empurra. Não quer compromisso, não querendo nada. Então é assim que Deus faz, para trazer aquele que ele tem projetos na vida dele, que tem chamado na vida dele. E nós fizemos esses 3 dias de campanha. Nesses 3 dias de campanha que o Senhor fez, permitiu nas nossas vidas, ele foi se recuperando na quinta-feira. Na quinta-feira, ele deu uma melhora, sendo que ele começou no domingo. Entubou, pressão foi a 7, muito inchado, ele ficou irreconhecível. Ele de 36 quilos, ele ficou com quase 60. Faltou pouco para 60, mas era tudo inchaço. Portanto, irmãos, quando tiravam uma agulha dele, do braço, onde que dava as aplicações, ou tinha que trocar catéter, tinha que trocar as sondas, porque ele ficou todo aparelhado. Eliminava a água de molhar a cama, vazava a água dali igual se fosse cachoeira. E é muito triste a gente ver uma situação dessa, muito triste. Mas crendo na vitória. Porque quando Deus fala, irmãos, não se preocupa, não é para a morte, é um tratar meu. Então a pessoa vai passando de tudo, mas vai vencer. E quando deu na sexta-feira, ele abriu os olhos. Ele abriu os olhos, conseguiu desentubar, desentubou ele, a pressão começou a normalizar. Tudo isso na semana que o médico deu para ele morrer, porque tudo indicava que ele ia morrer. Mas foi essencial esses 3 dias de campanha. Essencial, às vezes, irmãos, a gente acha assim, vou fazer, só Deus sabe. Tem que ter fé, porque a fé é o firme fundamento. Tem que ter fé. A fé, ela move montanhas. Mas aí você pensa que a montanha, eu vou ter fé, aquela montanha vai se mexer. Não, é a forma que Deus usou de nos mostrar que aquele tamanho de problema, ele pode se mover, ele pode mudar a situação. E ele mudou.